O impacto do adulto no sistema nervoso da criança. Nos próximos segundos você vai entender por que o seu estado emocional, o seu ritmo interno e a sua postura mudam o comportamento do seu filho de forma imediata, silenciosa e profunda. Este vídeo vai te mostrar, com neurociência aplicada, psicoarquitetura, maternidade consciente e exemplos reais, como a criança lê o adulto antes de ler qualquer palavra. E como, ao ajustar o que acontece dentro de você, a relação muda sem esforço, sem gritos e sem culpa. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta e mãe da linda Yasmin, especialista em neuroarquitetura infantil, psicoarquitetura e espiritualidade aplicada ao vínculo entre mãe e filho. Há mais de 20 anos estudo como mente, emoção e ambiente estruturam o desenvolvimento infantil e hoje eu quero te entregar algo que pode estar faltando aí para você entender de forma clara e sem romantização porque seu filho reage do jeito que reage e porque a solução começa no adulto, não na criança. A verdade é simples, a criança não reage à sua fala, reage à sua vibração. Não responde ao seu discurso, mas ao seu corpo. Ela lê a sua respiração, o ritmo dos seus passos, o tom emocional que você carrega quando entra em um cômodo. A neurocepção infantil, que é um mecanismo automático que detecta a segurança, acontece em milésimos de segundos. E é por isso que birras, explosões, choros ou retraimento surgem tão rápido. O corpo dela está te lendo o tempo todo. E ela só se acalma quando se sente segura no seu campo emocional. E é aqui que tudo muda, porque quando você entende que a sua energia organiza o sistema nervoso do seu filho, você para de se culpar e começa a se responsabilizar. Não com peso, mas com consciência. Você percebe que não precisa ser perfeita, precisa ser coerente, não precisa ser calma o tempo inteiro. Precisa saber voltar para si. Não precisa controlar a criança, precisa regular o adulto. Este é o caminho da maternidade consciente. Você se transforma e a criança floresce dentro da sua transformação. O corpo da criança escuta o adulto antes da palavra. Antes da criança entender o que você diz, ela entende o que você sente. O sistema nervoso infantil não espera lógica, argumento ou explicação. Ele reage ao estado interno seu instantaneamente. A neurociência chama isso de neurocepção, que é a capacidade do corpo de detectar segurança e ameaças antes mesmo do cérebro racional entrar em cena. Estudos do Harvard Center of Developing Child mostram que crianças pequenas percebem a qualidade da presença do adulto em milissegundos, muito antes de compreender qualquer orientação. E é por isso que uma mãe pode falar com doçura, mas se estiver tensa por dentro, a criança responde atenção. Uma professora pode sorrir, mas se estiver desgastada emocionalmente, a turma inteira fica mais agitada. A entrevistada trouxe exatamente essa percepção. O filho reagia à energia dela antes da instrução verbal. Ele sentia pressa, irritação silenciosa, agitação interna e o comportamento dele se moldava exatamente a isso. Não era desobediência, era resposta fisiológica. A teoria de polivagal de Stephen Porges explica que o corpo infantil está constantemente escaneando o ambiente em busca de sinais de segurança. Até mesmo nós, adultos, fazemos isso. Esse escaneamento não é consciente. Ele ocorre através do tom da voz do adulto, da velocidade dos passos, da vibração emocional no ar, da postura corporal e até mesmo da forma como você respira. Quando o adulto está em alerta, o corpo da criança entra junto em alerta. E quando o adulto desacelera, ela encontra um espaço interno para se organizar. Isso significa que a criança não reage ao conteúdo da fala, mas ao estado interno de quem fala. Quando um adulto diz, fica calmo, enquanto está em tensão, o sistema nervoso infantil não escuta a frase, ela escuta o medo escondido. Quando diz, pare, enquanto está acelerado, a criança percebe a aceleração, não o limite.
Quando diz confia, mas o corpo demonstra insegurança, a criança lê ameaça, não acolhimento. Esse é o ponto onde muitas mães se perdem, acreditando que falta técnica, método ou disciplina, quando falta apenas coerência entre o que dizem e o que vibram. A criança lê a vibração e responde a ela, sempre. O corpo dela está calibrado para isso, porque biologicamente a sobrevivência depende de interpretar rapidamente o estado do adulto que a protege. A consequência é clara. Um adulto regulado cria comportamentos regulados. Um adulto em desorganização interna, mesmo sem perceber, gera instabilidade emocional na criança. Não porque é um mau cuidador, longe disso, mas porque o corpo infantil depende do adulto para saber como se sentir. A criança não nasce com autorregulação. Ela a aprende através da relação. Quando você entende essa dinâmica, começa a enxergar que o comportamento do seu filho não é pessoal, não é contra você, não é teimosia. É o corpo dele tentando se ajustar ao estado que percebe no seu. E quando essa consciência chega, você para de lutar contra a criança, começa a se observar com mais profundidade. A atmosfera emocional, o adulto cria o clima onde a criança respira. Toda casa tem um clima emocional, mesmo quando ninguém fala nada. É uma atmosfera silenciosa que preenche os cômodos, se move junto com o adulto e envolve a criança antes mesmo que ela cruze a porta. A psicoarquitetura chama isso de campo afetivo do lar. O ambiente não é apenas físico, é emocional. E a criança vive dentro desse campo como quem respira ar. Se o ar está denso, ela se retrai. Se o ar está acelerado, ela se agita. Se o ar está seguro, ela floresce e assim por diante. A entrevistada daquela pesquisa que eu comentei explicou isso de forma visceral. Ela percebeu que o filho dela estava expressando no comportamento aquilo que ela mesma carregava por dentro. E essa percepção é exatamente o que a ciência descreve como contágio emocional. Estudos em psicologia no desenvolvimento mostram que as crianças são extremamente sensíveis ao estado emocional dos adultos, porque dependem deles para interpretar o mundo. Quando o adulto está preocupado, irritado, desatento ou desconectado, a criança lê isso como ameaça, não porque o adulto criou um problema, mas porque seu corpo ainda não sabe separar o que é dele e do que é do outro. Aqui em casa, gente, é inacreditável. Acontece demais. Toda vez que eu estou em tensão, que eu estou muito pensativa, a Yasmin me pergunta, mãe, o que aconteceu? E ela sempre me pergunta, eu fiz alguma coisa? É muito interessante. E aí eu tenho o diálogo com ela, porque nem sempre estamos com uma vibração positiva. A vida não é esse mar de Alice nos Países da Maravilha, não é mesmo? Então, nesse momento, eu entro num diálogo para ajustar os pensamentos dela e a percepção dela sobre aquilo que eu estou vibrando. Isso é algo que é muito bom e muito rico nas relações, porque não há mal algum estar vibrando em tensões, porque a gente não vai ter uma vida perfeita e plena. Mas a criança entender que essas vibrações, elas estão sim parando no ar, elas oscilam, e entender que não são diretamente com elas, para elas também se sentirem seguras, né? Pesquisa sobre coerência cardiorrespiratória confirma que o corpo da criança, ela sincroniza o ritmo com o adulto mais próximo. Se o adulto está acelerado, a respiração infantil, ela acelera. Se o adulto está tenso, o músculo do ombrinho aqui dela contrai. Se o adulto está emocionalmente ausente, o corpo da criança registra abandono energético, mesmo que esteja fisicamente ao lado. Por isso ela se torna mais exigente, mais chorosa, mais dependente. É o corpo pedindo presença, não perfeição. Isso acontece aqui claramente. E claro, é um sinal de como precisamos nos olhar naquele momento e nos autorregular e também reavaliar quais são
os pensamentos que estão habitando a nossa mente neste exato momento, que a criança está sinalizando o campo vibracional que a gente está criando, né? Porque a atmosfera emocional também é percebida não só por isso, pelo que a gente vibra, mas pelas nossas microexpressões. Então, se a gente está com sobrancelha levemente contraída, mandíbula tensionada, olhar distante, a criança ela vai ler isso como se fosse um alarme. E o mais impressionante é que nada disso precisa ser verbalizado. O corpo fala o tempo todo. Em muitos casos, a criança reage antes do adulto perceber que está sobrecarregado. É como se a criança fosse um radar emocional, captando nuances invisíveis para a consciência adulta. Essa atmosfera, ela vai definir o tom da rotina. Então, eu sinto aqui que quando eu estou preocupada com alguma coisa que não me passa, a rotina comigo, com minha filha, ela se torna muito mais desafiadora. E quando eu começo a fazer um movimento para liberar essa energia, entro no meu processo de meditação, de elevação de frequência, como ela responde imediatamente às questões que antes estavam desafiadoras. Porque uma casa onde o adulto vive em sobrepressão se torna um ambiente de sobrevivência, tanto para nós como adulto e principalmente para a criança. Uma casa onde o adulto vive em presença vira um ambiente de nutrição, é completamente diferente. E a criança, ela responde imediatamente, porque o sistema nervoso dela se organiza a partir do clima emocional ao redor. Então, assim, alegrias genuínas, tensões caladas, preocupações silenciosas, pressa constante, frieza emocional, tudo isso vira comportamento infantil de alguma forma. É só você perceber. Quando você entende que o ambiente emocional é tão real quanto as paredes, percebe que sua energia não é detalhe, é estrutura. E ao transformar essa atmosfera, não estou falando que é fácil, mas ao transformá-la, você transforma o mundo interno da criança, pelo menos naquele momento, naquele instante. A casa, ela vai mudar quando você muda. E o comportamento muda quando o clima muda. E o vínculo também, ele vai se reorganizar quando o campo afetivo volta a ser mais seguro para o teu filho. A criança não copia o adulto, ela absorve o adulto. A maior ilusão da maternidade é acreditar apenas que a criança aprende observando. E essa não é a única parte dessa história. Há uma outra verdade junto disso. Ela aprende absorvendo. A criança pequena não replica o comportamento do adulto de forma racional. Ela incorpora o estado interno do adulto de forma neurológica. O que se transmite não é apenas o que você faz, é o que você vibra. E essa transmissão acontece no corpo, não na consciência. A entrevistada também trouxe exatamente essa experiência ao relatar que a agressividade do filho não era dele, mas uma manifestação amplificada da agressividade silenciosa que ela carregava por dentro. Ela não gritava, não batia, não explodia, mas ela carregava aquela tensão, aquela irritação, aquela exaustão invisível que, na verdade, o que ela mais queria era explodir mesmo. E o filho absorveu isso como se fosse dele, e isso não é culpa, é biologia. O corpo infantil se forma emocionalmente do campo do adulto e por isso se torna espelho do que o adulto vive internamente. A neurociência explica que esse fenômeno, através dos neurônios espelhos, células, que são células cerebrais que captam estados emocionais e movimentos internos alheios antes mesmo de serem processados racionalmente. Em crianças de até 6 anos, esses neurônios operam de forma muito mais intensa, fazendo com que elas internalizem tensões, medos, ritmos, impulsos que não pertencem a elas e que, claro, vão ficar como nós aqui adultos, limpando as nossas crenças, que fomos adquirindo ao longo da vida e principalmente na nossa infância. E elas absorvem o que está sendo vivido ao redor porque ainda não possuem barreiras emocionais próprias, não tem filtro. Estudos sobre sincronização emocional mostram que o corpo da criança
ajusta sua frequência ao adulto mais próximo. Se o adulto reprime emoções, a criança absorve essa repressão como inquietação. Se o adulto vive com raiva silenciosa, a criança expressa essa raiva de forma comportamental. Se o adulto está desconectado, a criança manifesta hiperdependência ou busca compulsiva de atenção. Não é uma escolha, é um mecanismo de sobrevivência. O corpo infantil precisa estar alinhado ao corpo de quem o mantém vivo. Por isso, crianças não imitam comportamentos isolados, elas absorvem estados internos persistentes. Absorvem o ritmo emocional, absorvem a velocidade mental, absorvem a densidade energética, absorvem também a maneira como o adulto lida com a vida. Mesmo sem intenção, mesmo sem palavras, mesmo quando o adulto tenta esconder emoções. E isso explica porque tantas mães relatam que quando mudam por dentro, o filho muda junto, antes mesmo delas mudarem as atitudes externas. Quando o interior se reorganiza, o exterior da criança acompanha. A casa respira diferente. Quando o adulto sustenta a própria emoção, a criança encontra espaço interno para sustentar a dela também. A maternidade consciente, ela nasce justamente dessa compreensão. A criança não está copiando você, ela está se tornando você energeticamente. Olha a responsabilidade que temos. E quando você entende isso, passa a cuidar do seu estado interno com a mesma importância que cuida do seu filho, porque percebe que os dois estão profundamente entrelaçados. Os 3 perfis de adultos que desregulam a criança. Uma das maiores revelações para qualquer mãe é perceber que o comportamento do seu filho muda de acordo com o tipo de energia que o adulto carrega, certo? E não é sobre personalidade, é sobre estado interno. Então não é o que você é como você está, ok? Na prática clínica, na observação de famílias, nos relatos reais de mães, 3 perfis aparecem com muita frequência, que são 3 padrões emocionais que desregulam o sistema nervoso infantil sem que o adulto perceba. O primeiro é o adulto ruído. É o adulto acelerado, anda rápido, fala rápido, pensa rápido, respira curto. Está sempre em alerta? Pois é, o corpo transmite essa pressa, mesmo quando tenta ser gentil. Para o sistema nervoso da criança, essa velocidade é lida como uma ameaça. Como eu falei, as pesquisas da teoria polivagal mostram que o ritmo do adulto ativa respostas de sobrevivência infantil. Então, quando a mãe entra nesse modo urgência, a criança pula para o mesmo estado. Tem uma entrevista do YouTube que a mãe ela fala que tentava controlar o comportamento do filho, mas a vibração dela era tão acelerada que o corpo do filho apenas reagia como defesa. E crianças, elas não entendem pressa, elas vão fazer o quê? Vão absorver a agitação. Nossa, eu senti que eu falei muito acelerado, tô me sentindo a mãe ruído. O segundo, eu acho que eu sou mais a mãe ruído, tá? Caso você tenha alguma dúvida, eu falo acelerado, né? O segundo é o adulto água parada. Não há grito, não há explosão, mas não há vida. É o adulto emocionalmente desligado, exausto, sabe? Sem vitalidade interna. Pois é, a casa fica silenciosa, mas o silêncio é pesado, não é aquele silêncio de paz. A criança percebe a ausência como perigo também. A gente está falando de extremos, né? O relato também da mesma entrevista que eu vi mostra isso com muita clareza. Ela fala assim, quando eu estava emocionalmente morta, meu filho desorganizou completamente. Você percebe que eu tô falando de estados emocionais, não de personalidade. Vai ter momentos que a gente vai estar super letárgico, paradas. E vai ter momentos que estaremos acelerados. Então é o que isso vai ser absorvido pela criança. Lembrando que a persistência de um estado é que vai trazer uma personalidade para essa criança, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre ainda o adulto, de água parada, que é esse paradinho, água parada não existe, mas existe mães paradas. Quem nunca? A neurociência, nesse caso, confirma que a ausência emocional ativa no corpo infantil a sensação de abandono energético.
Aí vai disparar choro, insegurança, dependência extrema, busca compulsiva por conexão. E o adulto apagado faz a criança aumentar o volume emocional, porque ela vai tentar pegar a presença que falta, né? Então isso é bem comum. O terceiro perfil é o adulto trovoada. É o imprevisível. Oscila entre calma e irritação, assim, de forma súbita. Às vezes doce, às vezes explosivo. Às vezes está estável, às vezes está reativo. A criança nunca sabe qual versão vai aparecer. Aí, obviamente, isso vai gerar uma hipervigilância. Estudos sobre desenvolvimento emocional mostram que a imprevisibilidade é um dos fatores mais estressantes para o cérebro infantil, porque ele corrói a sensação de segurança. A criança vive pronta para se defender, mesmo quando o ambiente parece tranquilo. E lembra que eu falei, a criança, em outros vídeos meus aqui, a criança, ela gosta de previsibilidade. E a gente pode trabalhar com previsibilidade desde o recém-nascido, tá bom? Não é alarme, não é 10 minutos, 5 minutos, 10, não é essa rotina de previsibilidade, mas entender o que se passa na vida dela. Isso traz a segurança, tá? Então, esses 3 perfis não são rótulos, ok? São estados emocionais. Estados que qualquer adulto pode viver em diferentes fases de vidas e até mesmo diferentes momentos na semana. A diferença é que a criança sente todos eles no corpo e vai responder a eles. Ela chora quando o ruído cresce, ela se agarra quando a água parada se instala, ela explode quando a trovoada chega. Entender isso não é sobre culpa, é sobre ter consciência. Porque o primeiro passo para transformar um estado é reconhecê-lo. Então, se você identifica qual desses perfis aparece mais na sua rotina, aí vai abrir o quê? Uma porta para um tipo de maternidade que deixa de reagir e passa a conduzir. Então, quando você olha para o teu filho, tá mais irritado, tá mais grudentinho, tá mais explosivo, se olha, se pergunta, qual das mães emocionalmente estou sendo agora? Estou sendo, a mãe ruído, a mãe água parada ou a mãe trovoada? Isso vai te ajudar a conduzir e a se autorregular também e perceber o que você pode mudar de dentro para fora. Como que o adulto desregula sem perceber? Muitas mães acreditam que a desregulação da criança surge por falta de limites, manha, demanda excessiva, até mesmo personalidade difícil. E a gente, o que mais ouve de fora é isso. Vamos convir, né? Quem nunca ouviu, nossa, que personalidade difícil, né? Sua filha tem. Mas, na maioria das vezes, a desregulação nasce no adulto. Não por culpa, mas por blind spots emocionais que ninguém ensina a reconhecer e que você, mãe consciente, está reconhecendo a partir de agora. O adulto, muitas vezes, vive em estado de sobrevivência emocional. Pode não perceber, mas quando você entra nesse modo de sobrevivência, o corpo da criança vai entrar junto, porque o sistema nervoso infantil depende do adulto para entender se o mundo é seguro ou ameaçador. Outro ponto que desregula sem perceber, é quando o adulto vive emocionalmente fragmentado e a casa ela vai acompanhar essa fragmentação. Então a rotina perde o ritmo, a energia perde coesão, o vínculo perde fluidez. A criança tenta reorganizar tudo isso através do comportamento. Tem pesquisas até que falam sobre esse contágio emocional que mostra que a criança absorve não apenas as suas emoções explícitas, mas principalmente as emoções que o adulto tenta esconder. E no corpo infantil, aquilo que é escondido, meu amor, uma hora se manifesta com ainda mais intensidade. Outro ponto importante que desregula o adulto, acho que aqui é percebendo, nem sem perceber, que é o excesso de multitarefas, A gente vive com a mente dividida em 10 janelas abertas ao mesmo tempo, como se fosse um computador. Para o corpo da criança, esse estado é lido como de desconexão, produz o quê?
em segurança. Muitas mães acreditam que estão presentes porque estão ali fisicamente ao lado, mas emocionalmente está longe, está resolvendo problema, antecipando tarefa, ruminando uma preocupação, e a criança ela vai sentir essa ausência como se o chão dela tivesse sumido. E ela vai buscar presença através do comportamento, seja através de birra, seja através de muita demanda, tá? Então, a desregulação infantil, ela também pode ser reflexo do ritmo acelerado da casa. Quando o adulto não para, a criança não sabe onde descansar. Quando tudo é urgente, a criança entra em estado de alerta. Quando a atmosfera está carregada de cansaço, reclamação, irritação, o corpo da criança ela vai registrar esse clima como ameaça emocional, né? Então, não importa o quanto você tenta esconder, o corpo vai revelar tudo. E reconhecer isso vai abrir espaço para uma virada profunda. Você vai deixar de achar que a criança precisa ser consertada. E você vai passar a olhar para si mesma com honestidade e principalmente, gentileza. Perceba que não precisa ser perfeito, não há perfeição. Precisa apenas ser de forma consciente. Tudo. E quando essa consciência chega à transformação, fique tranquila que ela começa de dentro para fora. Agora eu quero te passar 5 práticas imediatas de autorregulação. Olha, o adulto é o primeiro ambiente preparado. Então, a transformação, ela começa e o corpo vai conduzir a casa. E não é teórico, é fisiológico. Quando o adulto muda o próprio estado interno, a criança muda o dela. E essa mudança não depende de grandes práticas espirituais ou longas terapias. Depende de microajustes conscientes, tá? Então vamos lá. A primeira prática é ajustar a respiração. Parece clichê, todo mundo fala, mas estudos da HeartMath Institute mostram que coerência cardiorrespiratória, que é respirar em ciclos de aproximadamente 6 segundos de inspiração e 6 segundos de expiração. Se você achar que é muito 6, pode fazer 4, tá? Não tem problema. Isso reduz a ativação simpática, ou seja, vai estabilizar o humor e enviar ao corpo infantil um sinal direto de segurança. A criança não vê a respiração, mas sente o efeito dela quando o adulto respira diferente. O emocional da casa muda. A segunda prática é reduzir a velocidade. Ande mais devagar, fala com pausas mais longas, mova o corpo com intenção. Para a teoria de polivagal, a velocidade é interpretada como ameaça. Então a criança ela vai reagir ao seu ritmo. Se você desacelera, o corpo dela vai desarmar. Esse é o único gesto que pode reduzir birras, descargas emocionais, impulsividade da criança. Tenta perceber se a sua aceleração é o que está afetando e reduza essa velocidade dos movimentos, tá? A terceira prática é ajustar o tom de voz. E a gente pode perder a mão no tom de voz, né? A voz não é um som, ela é uma vibração. Estudos sobre modulação vocal mostram que tons mais graves e ritmados ativam o nervo vago, que é o responsável pela sensação de segurança fisiológica, tá? Quando o adulto fala com coerência interna, a criança ela vai relaxar sem entender por quê. É como se a gente colocasse uma música, sabe, de elevação vibratória, a gente começa o quê? Nossa frequência, ela muda junto, nossa vibração muda. E a mesma coisa, a gente tem que ser um pouco empáticos, imaginar nossos filhos, né? Se a gente tem, sei lá, uma pessoa falando com rispidez ao nosso lado, sendo autoritário, sendo grosseiro, nós tendemos a sentir persuadidos, né? Persuadidas, insegura, é ruim. Se a pessoa muda esse tom de voz, obviamente a gente, acho que agora tá tudo ok, né? Então é muito importante perceber o tom de voz, né? Trazer essa coerência interna para a criança relaxar, mesmo não entendendo por quê. Porque o contrário é verdadeiro. Voz tensa, mesmo baixa,
vai disparar o alerta. Se dispara para a gente, imagine para a criança, né? A voz é uma arquitetura emocional. Ela vai sustentar ou ela vai derrubar também a segurança infantil. No entanto, a gente sabe que gerações antigas usavam o grito, o berro, né, para conseguir as coisas que eram através do medo, não era através da cooperação. A quarta prática é a pausa neurológica, que são 3 segundos, o intervalo entre sentir e reagir. A pausa, ela vai impedir que você entre no modo de sobrevivência e evite que a criança absorva o estado emocional bruto. Essa pausa é um portal entre o automático e o consciente. É onde você se escolhe, sabe, antes de agir. E nesse espaço a criança encontra o que mais precisa, referência emocional. Bom, e por fim, a última prática, a quinta prática, é o ritual de aterramento no ambiente. A psicoarquitetura mostra que o espaço físico contribui para regular o adulto. Uma cadeira específica, uma luz suave, um gesto repetitivo, como colocar os pés firmes no chão, ou encostar a mão em uma superfície fria, sabe? Escolha o teu ritual. Tudo isso, né? Vai enviar ao teu corpo a mensagem de retorno ao presente. Como venha para a realidade, vem aqui, ó, pausa, fica aqui. Quando o adulto se ancora no ambiente, o ambiente ancorado vai sustentar a criança. E claro, esse ancoramento faz com que você consiga facilmente chegar às outras 4 práticas. Não precisa fazer as 4 práticas de uma única vez, obviamente, mas você pode escolher a que ressoa mais com você, que seja mais fácil. Não conseguiu uma, tenta outra, sabe? Essas 5 práticas, elas não exigem perfeição, elas vão exigir intenção. E quando a intenção se repete, a vibração emocional da casa muda. E você se torna o porto seguro e a criança finalmente encontra ali um lugar interno para descansar. Agora quero falar algo muito importante. O mito da mãe perfeita versus a verdade da mãe regulada. Existe uma pressão silenciosa que acompanha quase todas as mães. A ideia de que para criar um filho emocionalmente saudável é preciso ser perfeita. A sociedade vende essa imagem com muita facilidade. Uma mãe que nunca perde a paciência, nunca desorganiza emocionalmente, nunca erra, nunca falha. E eu estou aqui para dizer que o intuito desse canal jamais é colocar como mãe perfeita, tá? Pelo contrário, toda vez que eu faço um texto, eu pesquiso, eu estou melhorando minha autorregulação, me desenvolvendo como mãe. Eu jamais me chego aos pés de qualquer imagem que a sociedade impõe ou tenta nos colocar, tá? Mesmo porque essa imagem não apenas é falsa, é cruel e produz exatamente o contrário do que promete. A mãe que busca a perfeição, ela vai viver tensa, vai viver culpada, exausta, desconectada de si, sabe? É uma mãe que, além de desconectada, ela não vai conseguir se regular. E sem regulação, o sistema nervoso infantil vai perder o seu porto seguro. Então, assim, vamos tomar cuidado com essa perfeição que nos é vendida, né? Eu achei interessante na entrevista da Ivana, eu esqueci para a médica, ela fala exatamente, né, sobre esse mito com muita precisão. Ela fala assim: a culpa só serve para paralisar, a consciência serve para transformar. E é isso, gente, sabe? É essa consciência que diferencia a mãe perfeita da mãe regulada. A mãe perfeita, o cuidador perfeito, é uma fantasia inalcançável. A mãe regulada é a mulher real, a que sente, a que erra, a que se observa, a que retorna ao centro mesmo depois de se perder, a que entende que sua energia molda o ambiente, que sua presença é mais importante do que sua performance. Eu sei, é super difícil quando a gente está nervosa, quando a gente está em aqueles estados emocionais de mãe. Mas ter a consciência já nos faz ser na próxima vez melhores do que fomos ontem, né? Então, assim, a neurociência, ela confirma que a criança não precisa de um adulto sempre estável.
precisa de um adulto capaz de reparar. E há uma diferença muito grande. E é no processo de reparo emocional, o retorno à conexão após o momento de tensão, que vai fortalecer o vínculo e ensina a autorregulação. Uma mãe que percebe que se desorganizou, ela respira, ela volta, ela acolhe, ela sustenta o limite com calma, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai transmitir ao sistema nervoso infantil uma mensagem que é poderosa, que é possível perder o centro, mas é possível reencontrá-lo. E é possível sentir isso e continuar segura. Isso constrói resistência no corpo da criança. E a criança também aprende que, ok, se ela se desregular, ela pode se autorregular. Obviamente, inicialmente com a nossa ajuda, mas ela entende que isso também faz parte do processo humano. A maternidade consciente, ela não exige perfeição. Ela exige presença. Ela exige verdade, coragem emocional. A mãe que é regulada, ela sabe reconhecer seus gatilhos, seus limites, suas dores e suas sombras. Sim, pode ser que não é agora, mas é uma construção, né, da mãe consciente. Sabe quando está descarregando no ambiente o que deveria olhar dentro de si? Você sabe que sua velocidade interna altera o ritmo de toda a casa. Agora você sabe que sua atenção se espalha pelos cômodos, mas acima de tudo, você sabe voltar, você sabe reparar, você sabe respirar diferente quando o corpo quer acelerar. Você sabe pausar quando a mente quer explodir, sabe olhar para si com gentileza e não com julgamento. E se ainda você não está conseguindo fazer isso agora, é assim que você vai estar daqui a um tempo, tomando consciência de si. Esse é o ponto que transforma a maternidade real em maternidade consciente. Quando você deixa de tentar ser uma versão idealizada, imposta, e passa a ser uma mulher inteira. Porque a criança não precisa de perfeição, mais uma vez. Ela precisa de coerência. Ela precisa de um adulto que não fuja da própria humanidade. Ela precisa de alguém que esteja disposto a se regular para poder regulá-la. Fiquei até emocionada aqui. Quando você permite ser uma mãe regulada e não uma mãe perfeita, o peso cai dos ombros, a culpa diminui, a clareza aumenta e o vínculo se fortalece. É nesse lugar de verdade que a infância encontra segurança. Bem, este vídeo te trouxe até aqui foi por um motivo, para que você enxergasse a força do seu estado interno. A infância não acontece sozinha, ela acontece dentro de um campo emocional. E esse campo é criado por você, não pela sua perfeição, não pelo controle, não pela tentativa de evitar conflitos, mas pela sua capacidade de observar, se regular e sustentar o que realmente importa. A criança cresce dentro da vibração que você mantém. E essa vibração é moldável. Quando você muda, a casa muda e a criança muda junto. A maternidade consciente não é um ideal distante. Ela se manifesta em pequenos gestos. Quando você respira, em vez de explodir, quando desacelera, em vez de reagir. Quando reconhece o que sente sem despejar no corpo da criança. Quando percebe que o mundo interno dela nasce do mundo interno que você oferece. Esse é o ponto onde neurociência, espiritualidade prática e psicoarquitetura se encontram. Não existe criança regulada em adulto desorganizado. E não existe adulto regulado em casa que sobrecarrega. O ambiente emocional, físico e energético está entrelaçado e você é a referência central. O caminho que você começou aqui continua dentro de você. Não exige grandes reformas internas, espiritualidades complexas ou técnicas perfeitas. Exige presença, exige intenção, exige a coragem de ser o ambiente emocional que seu filho precisa. Uma coragem que não vem da força, mas da consciência. Uma coragem que nasce quando você entende que cada pequena escolha constrói o território emocional onde seu filho habita. A infância precisa de segurança. E segurança não se cria em palavras, se cria
Se este vídeo tocou algo dentro de você, se te trouxe clareza sobre o impacto do seu estado interno com o corpo do seu filho, permita que essa consciência continue se expandindo. Compartilhe este vídeo com outra mãe que está carregando culpas que não pertencem a ela e que talvez só precise entender que o comportamento do seu filho nasce do ambiente emocional que a envolve. Aqui, toda semana, eu te conduzo por caminhos que unem neurociência, maternidade, psicoarquitetura, espiritualidade aplicada e desenvolvimento infantil. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. E se quiser continuar essa jornada agora, escolha outro vídeo dessa série. Cada um deles aprofunda um pedaço diferente dessa nova forma de maternar. E se quiser algum conteúdo, pode colocar aqui nos comentários e sugerir, que eu vou olhar com maior carinho. Um abraço para a mãe.